Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aí fazer vou ministrar uma aula para vocês sobre a medida provisória 936, tá? De 1º de abril de 2020. É uma medida provisória referente a um programa emergencial de emprego e renda. Como eu havia falado para vocês nas outras aulas, nós estávamos um pouco apreensivos com relação aos empregados que tivessem os seus contratos de trabalho suspensos. Lembra que eu ainda comentei que estávamos aguardando uma nova medida provisória para ver como que o governo faria com esses empregados aí, já que estamos nesse estado de calamidade, precisávamos de medidas urgentes para não deixar esses empregados desamparados, tá? Então, como uma opção para os empregadores, surgiu aí essa medida provisória, tá? 936. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela, vamos aí acompanhando pelos slides que eu postei ali na área do aluno, para a gente aí poder entender um pouco sobre essa última medida provisória. Bom, o que quer dizer essa medida provisória? Essa medida provisória, pessoal, é um programa emergencial de emprego e renda. É um benefício emergencial destinado à classe trabalhadora. Então, o empregado ele tem direito de receber aí quando a empresa aderir a esse programa. As empresas que não aderirem a esse programa, infelizmente, os empregados não vão receber aí do governo, tá? Então, a empresa ela tem que aderir. E quando que uma empresa, gente, ela pode aderir a esse programa aí emergencial de emprego e renda? Quando ela não possuir mais condições de bancar o salário integral desses empregados ou de continuar com suas atividades, tá? Porque nesse estado de calamidade, como vocês podem ver, muitas empresas estão sem vender, né, sem produzir, e não tem condições delas aí arcarem com todos os custos, né, dos contratos de trabalho. Muito bem. Deixa eu colocar o óculos aqui. Então, nesse programa, essa medida provisória, o que ela diz? Gente, nós temos aí, eu como empregador, eu tenho duas opções, tá? Para proteger os postos de trabalho, no caso de eu não querer demitir os meus funcionários. Então, essas duas opções, gente. Ou seria a redução da jornada com redução do salário, ou seria a suspensão do contrato de trabalho dos meus funcionários, tá? Os aspectos mais importantes aí dessa medida provisória, ela, na verdade, é um benefício, né? Ela traz um benefício aí aos empregados e quando ela não tem condições de pagar aí o seu salário integral, ela tem 3 outras opções, gente. O governo, então, instituiu aí um custeio de 3 porcentagens. Então, tem a de 25%, de 50% ou de 70% no caso de redução de jornada e salário. Como que funciona, então, essas porcentagens? É da seguinte forma. Eu tenho lá um empregado que trabalha 8 horas diárias, eu não tenho mais condições de manter esse empregado trabalhando durante esse período todo, esse período integral dele, porque minha empresa não está produzindo o suficiente, eu não tenho demandas assim para deixar ele ali o tempo todo sem fazer nada. Até porque, se eu reduzir a jornada dele, eu posso reduzir o seu salário, que vai ser bom para o empregador. Como que fica isso? Hipoteticamente falando, o empregado que trabalha 8 horas diárias, tá? Vou dar um exemplo, ele teria então a sua jornada reduzida ou em 25%, ou em 50%, ou em 70%. Vamos falar aí de 50%, que é mais fácil fazer os cálculos aí. Então, esse empregado que trabalha 8 horas, ele vai passar a trabalhar apenas 4 horas e o salário dele também será diminuído, ele será reduzido em 50%. Então, se eu pagava R$ 1.500 para esse empregado, agora eu vou passar a pagar 750. Tá, mas e o restante, professora? Como que fica se esse empregado ele não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir manter as suas despesas da casa com R$ 750? É aí que entra, então, o programa do governo. O governo, gente, ele vai, então, pagar para esse empregado o valor de 50% do seguro-desemprego a que ele teria direito no caso de demissão. Supondo que esse empregado teria direito a R$ 1.200 o seguro-desemprego, o governo então pagará a esse empregado o valor de R$ 600,
que é 50%. Como foi reduzida a sua jornada em 50% e o seu salário em 50%, o governo pagará 50% do valor de seguro-desemprego a que ele teria direito, que nesse caso hipotético é de R$ 1.200 que ele teria direito, o governo pagará R$ 600, então, que é 50%. Tudo bem. Esse valor não é o valor integral que ele ganharia na empresa, gente, mas foi uma forma de aliviar aí, tanto para empregador quanto para o governo também, né? Então, o governo pagando o valor do seguro-desemprego, ele também não precisa pagar o restante, os 50% do valor do salário base dele. Então, vocês notem que a base de cálculo aqui não é o salário do empregado, tá? É o valor do seguro-desemprego que esse empregado teria direito. Não se esqueçam disso, tudo bem? Bom, já dei o exemplo aqui. No caso, gente, da suspensão. Ah, professora, você falou aí da redução do salário e da redução da jornada. E no caso de suspensão, quando o empregador não tem condições de manter o seu empregado no posto de trabalho. Não tem, a empresa está quebrando, ele precisa aí de um tempo para poder salvar aí esses postos de trabalho, porque ele não quer demitir os seus empregados. E a sua empresa, depois que passar esse período crítico, ela vai voltar a funcionar normalmente. Então, ele pode aderir, então, à suspensão do contrato de trabalho. Como que seria essa suspensão do contrato de trabalho, pessoal? A suspensão ela é diferente da redução, tá? No caso da suspensão, quem arca com o valor é só o governo. O empregador ele não vai arcar com nenhum valor, ele vai suspender esse contrato de trabalho e o governo vai pagar para esse empregado o valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Lembrem-se, não é o valor do salário, é o valor do seguro-desemprego que este empregado teria direito no caso de demissão, tá? Há uma exceção. Sempre no direito, gente, nós temos exceções, principalmente no âmbito trabalhista. Vocês sabem muito bem disso. Quantas exceções eu já falei aqui para vocês? Qual que é a exceção? Bom, gente, empresas que faturaram mais de 4.800.000 reais no ano de 2019, que teve esse faturamento anual, ele vai ter ajuda essa empresa vai ter ajuda do governo, só que vai ser de apenas 70%. Então, por exemplo, a empresa ela vai pagar para esse empregado 30% do valor do seu salário, enquanto que o governo vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego a que esse empregado teria direito. Lembrem-se, empresas que faturaram mais de 4.800.000 reais no ano de 2019. O empregador tem que arcar com 30% do salário do empregado, não vai ficar tudo por conta do governo, e o governo, em contrapartida, vai proporcionar ao empregado 70% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito no caso de demissão, tá? Bom, então essa MP aí, como temos essas três opções, que é de 25% de redução, 50%, 70%, gente, o empregador vai ver o que é melhor para ele. Ele tem que aderir a esse programa. Lembrando que esse programa não pode ultrapassar 90 dias no caso de redução de jornada e salário, e não pode ultrapassar 60 dias no caso de suspensão. Por quê? Isso não pode ser até o final aí do período de calamidade. Ele tem que ter um período, né, para também o governo não ficar sobrecarregado, porque senão quebra o Brasil, tá? Bom, já falei como que se aplica aqui. Vamos falar agora um pouquinho dos aspectos mais importantes, tá, da medida provisória. Ai, professora, vocês podem me perguntar, essa medida provisória abrange todas as empresas? Gente, essa medida provisória abrange as empresas privadas, tá? Não se aplica à administração pública esse programa emergencial aí de emprego e renda. Então, as empresas públicas, autarquias, fundações e empresas de economia mista, elas não estão inseridas nesse programa, tudo bem? Bom, a garantia de emprego. Tem garantia de emprego para quem aderir a esse programa? Gente, tem. O empregado,
que ficar, por exemplo, com o seu trabalho, com o seu contrato de trabalho suspenso por 60 dias, que é o prazo máximo da suspensão, quando ele retornar ao seu posto de trabalho, ele não pode ser demitido durante 60 dias. Então, o período em que ele ficar com o contrato suspenso, ele vai ter a garantia de emprego pelo mesmo período. Compreenderam, né? Outra dúvida que pode surgir é que em caso de demissão após cessada a garantia de emprego, o empregado ele ainda tem o direito ao seguro-desemprego fora aí do programa? Sim, gente, isso tudo vai continuar, tá? No caso, ele voltar aí, cumprir o período da garantia de emprego dele, no caso da suspensão é de 2 meses, se ele voltar e ele for demitido, né, ultrapassado esses 2 meses da garantia, ele vai receber o seu seguro-desemprego normalmente, tá? Ele não será prejudicado porque ele já recebeu aí 2 meses do seguro-desemprego, tudo bem? Bom, já falei a questão das empresas aí, que tem aí um faturamento acima de 4.800.000, né? Outra dúvida que pode surgir também é se todos os empregados eles serão beneficiados, se tem um tempo mínimo de tempo de serviço para ele poder receber a esse benefício. Gente, não tem tempo mínimo, tá? Tanto aquele empregado que trabalha há muitos anos na empresa, como aquele que entrou agora, se a empresa aderir a esse programa, ele tem direito. Então, não tem tempo mínimo de permanência aí no emprego. Outra coisa importante, gente, esse benefício, esse custeio aí pelo governo, ele não pode ser cumulado com benefícios do INSS, nem cumulado com seguro-desemprego e nem cumulado com bolsa de qualificação profissional. Lembrem-se bem, não pode cumular com esses outros benefícios aí, tudo bem? Outra dúvida, se o empregado ele possui mais de um contrato de trabalho, como que fica? Ele recebe pelos 2 contratos de trabalho? Sim, ele recebe pelos 2. Os contratos, gente, eles não se confundem, tá? Ele trabalha, por exemplo, como professor e ele trabalha como advogado contratado por um escritório. Então, se as 2 empresas elas aderirem a esse programa, ele vai receber a porcentagem que a empresa escolher e vai receber do governo pelos 2 contratos de trabalho, ok? Outra pergunta que vocês podem fazer é se pode ser interrompido esse benefício aí de acordo com a vontade do empregador. Gente, ele pode. Se o empregador resolver suspender o contrato de trabalho por apenas 1 mês, ele pode. Só que aí o empregador ele tem a ver ainda mais 1 mês aí dessa suspensão, porque o prazo máximo é de 60 dias. Ele pode fazer os empregados retornarem aos seus postos de trabalho, percebendo que a situação não melhorou e ele necessita de mais 1 mês aí para dar um respiro, dar uma respirada aí, ele pode ainda aderir aí a mais 1 mês, tá? Do programa emergencial. Então, ele tem aí o prazo máximo de 60 dias, mas não precisa ser corrido, ele pode ser dividido. 1 mês, depois mais 1 mês, ou 45 dias, depois mais 15 dias, aí ele vai ver conforme a sua necessidade, é caso a caso, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão dos acordos individuais. Então, como esses acordos aí, eles abrangem alguns empregados, gente, eu vou falar para vocês o que acontece. Os empregados que ganham até R$ 3.135 ou empregados que ganham acima de R$ 12.202, mas tem que ter um diploma, esses empregados que ganham acima de 12.202, eles têm que ter diploma de curso superior, eles podem ser inseridos nesse programa aí de 25%, 50% e 70%. Como que fica, então, gente, aqueles empregados que a gente chama ali do limbo, que eu coloquei ali para vocês, ó. Empregados que ganham entre R$ 3.135 e R$ 12.202, tá? Nesse caso, o empregador que aderir ao programa, ele vai ter que pagar 25% do salário ou pactuar porcentagem por meio de negociação coletiva e não poderá mais ser
ser compactuado isso em acordo individual, como ele faria com esses empregados aí que ganham até R$ 3.135 ou acima de 12.202 que têm um diploma de curso superior, tá? Então aí teria que ele poderá pagar, ou ele paga 25% do seu salário, né, no caso de suspensão, ou ele pactua uma porcentagem por meio de uma negociação coletiva. Então, vocês entenderam que esses funcionários estão no limbo, né? Quem ganha aí R$ 3.135 vai ter que, o empregador vai ter que ou pagar 25% do salário ou pactuar uma porcentagem por meio da negociação coletiva, tá? Bom, há também a possibilidade, gente, de outras faixas de redução do salário que não estejam aqui, né, que não estejam aqui nos 25%, 50% e 70%. Mas isso vai depender também, gente, de negociação coletiva. Se o empregador, por exemplo, quiser pagar aí, por exemplo, 15% ou 20% ou 30%, aí ele pode ser feito por meio de negociação coletiva. Aí tem uma tabelinha ali na MP 936 que vocês podem dar uma olhadinha depois, tá? Gente, eu queria lembrar aqui para vocês que ainda há o problema de alguns doutrinadores entenderem que essa redução de salário por ajuste individual aí, ela é inconstitucional, tá? Tem alguns doutrinadores que não conseguem aceitar essa redução de salário por acordo individual. Eles ainda batem na tecla de que tem que ser feito por acordo, por negociação coletiva, porque eles falam que fere o artigo 7º, 6º da Constituição Federal, né? Então, lembrando que sempre no direito há várias correntes. Então, tem as correntes dos que acham que essa medida ela está tudo certo, não tem nada de inconstitucional, mas há aqueles em que falam que é inconstitucional essa redução aí de jornada de salário, principalmente por causa do salário, de 25%, 50% e 70% por acordo individual, tá? Isso aí vai ter, daqui a um tempo a gente vai ver aí muitos debates aí, mas quem vai decidir mesmo depois vai ficar pro TST e pro STF, né, gente? Isso aí depois virão as decisões, né, dos órgãos aí da mais alta corte, tá? Bom, o empregador, então, gente, ele pode fazer uma compensação aí de algum valor, tá? Se ele não quiser, por exemplo, pagar alguma porcentagem para o empregado, enfim, como eu já havia falado na outra MP, ele pode sim também, além de suspender o seu salário, pagar para o empregado aí algum valor que não seja de natureza salarial, tá? Por quê? Se for de natureza indenizatória, não for de natureza salarial, a gente não vai gerar aí reflexo aí no contrato de trabalho e nem vai ter encargo trabalhista também para o empregador, tá? Então ele pode aí pagar aí R$500 como ajuda de custo, tudo de natureza indenizatória, não vai gerar aí encargo trabalhista para o empregador, que é o que ele quer hoje, ele quer o quê? Enxugar as suas despesas, custos dos contratos de trabalho, tá? Bom, eu já falei da garantia de emprego, então, né, que os empregados trabalham, recebem esse valor desse programa emergencial por tanto tempo, e daí na volta ele vai ter esse mesmo tempo como garantia de emprego, no prazo máximo, gente, não se esqueçam, 60 dias. Tá? Se aplica também para aprendiz, né, para trabalhador em regime de tempo parcial e trabalhador intermitente. Gente, trabalhador intermitente, ele tem uma ajuda de R$600, tá? Então, aí é mais uma exceçãozinha a essa suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador ele vai ter uma ajuda do governo de R$600, ok? Se o empregador intermitente tiver 3 contratos de trabalho, como é o caso ali que eu comentei com vocês, se eu sou professora e se eu sou advogada, esse programa abrange os 2 contratos. No caso do intermitente, gente, se ele tiver 2 ou 3 contratos de trabalho, não abrange, tá? Ali já um atinge o outro, então ele vai receber apenas por um contrato de trabalho, ok? Bom, gente, esses aspectos foram os mais importantes aí dessa nova medida provisória, tá? Eu quero que vocês leiam com atenção essa medida e
Se tiverem dúvidas, enviem lá pelo AVA para eu responder isso para vocês, mas o principal foi falado aqui agora. Espero que vocês tenham entendido, tá? E vamos torcer aí para que essa medida ela seja uma forma, né, de manter aí os postos de trabalho dos trabalhadores que estão, gente, desesperados e preocupadíssimos, porque muita gente está sendo demitida, tá? E os empregadores, eles sentem também com essas demissões, até porque depois, quando tudo se normalizar, eles vão ter que refazer os contratos de trabalho, vai ter que contratar mais gente e sempre é custo, né? Então vamos aí torcer para que tudo dê certo. Se surgir uma outra medida provisória, venho aqui, né, falar para vocês sobre a última. Eu vou sempre atualizar vocês com relação a essas medidas provisórias, tudo bem? Então aguardo aí as considerações de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Um abraço e até a próxima aula.